Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 30 de janeiro de 2026 até o dia 5 de fevereiro de 2026. Nessa semana, de dinheiro a sofá, a acusação de furto à casa do tio morto pode levar Suzanne von Richthofen de volta à cadeia. Novos documentos revelam possível atuação de Epstein no Brasil. Dallas Mavericks trocam Anthony Davis com Washington Wizards. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grande Sbole. Mais uma semana que passou aí com aventura, solidão, com experiências, com fechamentos, com aberturas, com pequenos erros, mas uma semana que com certeza vai ser narrada aqui, e eu não quero nem perder tempo, então já vou dizer logo, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana aí puxando pós-gravação, a gente gravou acho que na quinta-feira, né, passada. A sexta-feira, né, a Gabi e eu, a gente foi conhecer uma padaria nova, né? Aquelas propostas de padaria pegada artesanal, fermentação natural, esse tipo de coisa. Não achamos que foi grandes coisas assim, né? Então fizemos a nossa visita e não pretendemos retornar porque a gente tem opções, né, que a gente gosta mais aqui na cidade. Mas, ok, mais um aí para o lugar pra gente ter conhecido. Daí, no sábado, academia normal, né? Acho que fora isso nada demais. Domingo, assado, né, de sempre do açougue. E comprar umas coisinhas que daí eu pretendia fazer nhoque na segunda-feira que a Gabi tinha pedido. Aí, beleza, vamos chegar na segunda-feira, que era feriado aqui, né, em Guarapuava. É a padroeira da cidade e tal. E aí, 9 da manhã, vou começar a preparar os rolês, né? Tem que cozinhar batata, eu faço a receita do Carlos Bertolazzi, então tem toda uma técnica ali de você pegar a batata quente ainda, amassar, deixar sair todo o vapor, pra você poder usar menos farinha, e aí vai queijo na massa, vai parmesão na massa. E aí a gente tinha só um pouquinho de parmesão aqui. E tinha um tanto de provolone na geladeira. E eu pensei, vou completar com provolone aqui. Que bagulho que me estressou terrivelmente, porque caso o ouvinte não tenha ligado os pontos, parmesão é um queijo duro, um queijo que não derrete, né, assim fácil, e o provolone, ao contrário, ele é um queijo mole, um queijo que derrete fácil. E aí eu coloquei aquele negócio, começou a bater, eu tava misturando a massa no processador, né, começou a bater e o queijo começou a derreter, então ele virou uma liga ali, uma pasta, e não tinha o que fizesse, não tinha o que consertasse, né. Eu ia colocando farinha, até que caiu a ficha, que era o queijo que tava zoando tudo. Beleza. Já tava estressadíssimo com o negócio, vamos acabar comendo fora, né? Desencaixei ali o copo do processador. No que eu desencaixo, de tanto bater ali, a massa ali foi entrando, né, pelo pistão, né, do processador, e ela subiu nele, desceu, caiu dentro da base. Na hora que eu desconectei, eu vi que tava tudo melado o negócio, e cara, só me estressou. Eu falei, vamos almoçar, depois eu resolvo isso. E depois eu resolvo isso, ainda vai se somar pra minha reflexão da semana. Aí almoçamos, voltamos à tarde, né, logo depois, e no começo da tarde foi em função de desmontar o processador, limpar tudo, remontar. Pra encurtar a história, 3 horas da tarde, basicamente, foi que eu terminei todo esse rolê, e foi quando, digamos assim, meu dia começou, né? Porque a parte da manhã a gente tinha acordado, tomado café, daí a pouco comecei a fazer o nhoque e aconteceu toda essa novela. Então, foi um dia que eu perdi, basicamente, mais metade do dia nessa brincadeira. Aí tá. Terça-feira, semana começa, né, digamos assim, né, dias úteis. Recebia o retorno da revisão daquele meu artigo, né, que eu tinha mandado lá pra Inglaterra esses tempos, artigo de lavar roupa e tal, derivado da minha tese ainda. Aí veio essa revisão, essa resposta, pedindo pequenas correções, né? Não eram correções tão grandes, tão volumosas quanto foi esse último round. Nesse era mais umas questões de gramática e uma discussão só que pediu para eu incluir. Fiz isso na própria terça, mandei para Lucy, né, lá de Leeds. Ela na quarta-feira já me deu o ok, falou, para mim tudo certo, não tem nada para corrigir, pode mandar pros caras lá. Aí eu mandei na quarta-feira e aí, né,
Quarta-feira foi só pra academia e dei uma relaxada, né? Quinta-feira, hoje no caso, eu peguei pra preparar a aula, né? Seguir nesse meu... tentar adiantar, né? Esse meu planejamento aí pro ano letivo que vai começar em março aqui. E é isso, né? Terminei, não lembro que dia da semana, terminei um livro aqui do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Maravilhoso, maravilhoso. Galera que critica Paulo Freire é quem nunca leu uma linha do que ele escreve, porque o bicho é maravilhoso. Esse livro, olha, adorei ele. Não é uma sessão mais aqui, mas fica, né, uma recomendação para as pessoas conhecerem um pouco da obra do maluco. E basicamente é isso, né? Eu acho que eu já comentei do que vai ser minha reflexão e daqui a pouco eu volto para elaborar a respeito dela, porque antes eu peço que, por favor, Evandro Xuxim, conte pra gente como foi essa semana. Enquanto isso eu vou pôr no mudo o microfone, porque os gatos estão na loucura aqui perto. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana foi recheada de eventos, eu diria. Começando cronologicamente, na sexta-feira ali, né, eu tive, além de trabalhar, tive também um ensaio da minha colação de grau, que vai ser realizada aí na próxima sexta-feira, dia 13, né? Sexta 13 mesmo. Então vou lá celebrar com os meus companheiros e também adquirir minha colação de grau, né? Meu diploma. Também depois disso eu fui direto para a loja da Flip Brinquedos, porque tava tendo o lançamento de coleção nova do Pokémon TCG, né? Faz uma semana e tal que lançou a coleção nova. E aí foi a data de estreia da coleção, né? Que os lojistas eram autorizados a vender, até então eles não podem, né? Por contrato, por lei, enfim. E aí eu fui lá comprar, fui lá jogar. O dono da loja, ele até fez uma promoção de quem ganhasse mais partidas ali, ganhava um Triple Pack, né? Que vem três pacotinhos de carta. Acabou que, cara, eu não ganhei, assim, as partidas, eu tava testando um novo deck, né, no dia, então foi bem mal, assim, não consegui performar bem, assim, o deck tava meio torto, dei uma zicada, não rodou do jeito que eu queria, então, assim... foi derrota atrás de derrota, assim, as duas primeiras, na verdade. Daí uma terceira eu joguei ali com um deck que eu gosto um pouco mais, que eu já tô treinando há mais tempo, e aí consegui ganhar ali do meu oponente. E por fim joguei não, desculpa. Aí eu parei de jogar e resolvi trocar carta, né? Eu falei, vou tentar juntar as cartas aqui pra fechar esse deck, então, blá blá blá. Aí tinha um pessoal de Toledo, eu fui conversando com todo mundo e acabou que eu fiz trocas excelentes, assim, pra mim, cara. Cartas, assim, que não era muito do meu interesse, que estavam ali na minha pasta e tal, e aí chegou gente e falou, não, tem esses aqui. Cara, no final das contas, assim, foi um troca-troca, né, com todos os trocadilhos, muito gostoso, muito bom, porque... consegui adquirir várias cartas para minha coleção, consegui adquirir cartas muito boas e muito úteis para meus dois baralhos. Então, assim, tô satisfeito, bem satisfeito com isso que aconteceu. Aí fui para casa, dormi, tava morrendo de fome, não tinha comido nada, assim, mas por sorte eu tinha deixado umas pecinhas de sushi na geladeira que eu tinha comprado de manhã. Comi e tal, fui dormir. No outro dia, logo cedo, eu acordei, fui no grupo de estudo, né? A gente teve a primeira reunião do mês. Tivemos um encontro e tal, conversamos, blá 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 blá. Decidimos os rumos do grupo de estudo, né? A gente falou bastante sobre o que a gente tinha achado do ano passado e tal, né? Fazer tipo um feedback geral. Depois disso, eu fiquei conversando ali com o Lucas, porque a gente tava vendo se... eu tava vendo, na verdade, se ia rolar de eu ir pra Toledo jogar um torneio. Só, o problema é que eu dependia de liberar uma vaga, ou seja, alguém precisava desistir para eu entrar na fila e conseguir jogar. Acabou que não rolou assim, não deu. E aí, basicamente, eu não fui jogar e fiquei aqui em Cascavel mesmo. Assim, que nem eu falei pra Tati, assim, que pena, assim, mais ou menos, eu não tava tão afim de ir lá jogar também, assim, eu tava meio mais ou menos, assim. E aí, beleza.
Fiquei em casa, então eu joguei um pouco de videogame. Aí no sábado eu fiquei trabalhando por um bom tempo na confecção de uma letra, né, ou de uma música. A música foi feita pela IA, né, porque eu não tenho claramente nenhum tipo de dom ou estudo ou qualquer conhecimento básico de noção de canto, noção vocal ou mesmo de instrumentos, né. Então assim, foi só... IA faz aí pra mim, eu fiz essa letra e faz uma música nesse estilo, né? Fiz algumas versões e aí gostei muito de uma com um ukulele, que até remeti um pouco da nossa abertura aqui do programa. E aí preparei tudo isso, assisti 2 filmes de anime, assisti Chainsaw Man, O Arco de Reze, e assisti Demon Slayer, Castelo Infinito, assisti os dois filmes, aí fui dormir. No domingo de manhã eu acordei, fui pra academia, comecei a assistir Frieren, né, Ascensão no Frieren, que é um outro anime também, e aí, só que esse eu tava tipo assim, cara, eu tô tentando assistir esse anime faz muito tempo, mas ele não me pega direito, sabe? Eu acho a proposta super legal, ele tem uma pegada mais emotiva, mas não sei, assim, não vai muito, sabe? Eu falei, eu vou assistir porque parece quase como uma obrigação pra um otaku assistir esse anime, porque ele figurou entre o mais votado, né, o melhor, o mais bem avaliado, na verdade, do Anime List, né? Ou seja, um feito notável, assim. E aí eu tô assistindo dublado, assim, tá legal, é legal, mas é aquilo. Ainda não me pegou pra ser tipo, nossa, ser a melhor coisa, melhor anime do mundo? Não, tá longe, assim, pra mim, mas tudo bem. E aí no domingo então eu fiz academia, fui assistindo Frieren, cozinhei bastante, fiz uma receita de Gohan com frango ao molho oriental, assim, de laranja. Fiz flocos de tempurá também, fiz a massinha, fritei lá no óleo, bonitinho e tal, ficou maravilhoso, assim. Os floquinhos eu falei, porra, acho que arrasei, assim. E é engraçado porque é muito pouquinha massa que vai, sabe? Então, tipo assim, eu fiz ali dentro de um ramekan, assim, bem pequenininho, um ramekan pequenininho, fiz ali e bati, e aí fui pingando e tal, e deu super certo, eu achei maravilhoso, ficou muito bom, mesmo à noite, né, porque sobrou bastante, e aí à tarde a gente comeu à noite, e mesmo assim, cara, tava bem crocantinho, bem gostoso, né, eu não guardei na geladeira nem nada, deixei ali no ambiente mesmo, né, só fechado por um pote, e ficou muito bom. Aí começando a semana... comecei a correr atrás de entrevista para substituir funcionário e tal, né, que tá saindo. Fiz várias entrevistas. Eu já tô substituindo a recepcionista, né, inclusive, por isso que hoje eu trabalhei até às 9, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, depois desse horário, inclusive, agora são 10 horas, basicamente. E, cara, e aí teve outro evento aí nessa semana também, né, que foi eu, a Tati, meus pais e meu irmão e minha cunhada, a gente foi jogar boliche na quarta-feira. E aí foi legal, assim, foi divertido, eu tava meio cozido, porque eu tava muito cansado, assim, muito estressado do dia, tinha sido um dia cheio, assim, a semana inteira tá sendo um dia cheio, eu não tinha conseguido dormir, porque como a recepcionista saiu, eu tinha esquecido que eu e a Tati a gente vai pra São Paulo na semana que vem. E aí eu fiquei, caralho, e agora? O que eu vou fazer, tá ligado? Tipo assim, essa semana de carnaval, como é que eu vou... Nossa, e agora? Fudeu. E aí eu não consegui dormir, mas enfim, falei com a recepcionista da manhã, ela vai cobrir pra mim, então assim, fiquei muito feliz, muito agradecido. E aí vou poder viajar tranquilo pra São Paulo daí. E acho que isso encerra. Eu vou falar um pouco mais sobre esse boliche ali, que vai ser o motivo da minha reflexão, mas antes eu vou passar a bola pra que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão. Opa, farei reflexão a partir de agora com os gatos na loucura que vieram correndo por aqui. A minha reflexão, ela vem de consertar coisas, né, desse trabalho manual, né, então esses tempos, não entrou no relato, mas acho que de umas 2 semanas pra cá, eu tinha feito uns trabalhos de, tipo, trocar umas tomadas aqui, que com o apartamento alugado, seria obrigação do proprietário fazer, né, a gente... gostaria que trocasse uma tomada aqui, aí ele tem que autorizar pra vir um prestador de serviço e fazer a troca, né? Aí a gente, quer saber? É tão baratinho uma tomada, eu vou comprar umas partes de tomada aqui, umas 5, 6 tomadas, e aí eu mesmo troco e beleza, né? Não precisa ficar esperando a autorização dele mandar um prestador de serviço, um cara e tal. Quando é um negócio um pouco mais complexo, ou que eu não tenho tanta segurança, tipo trocar o chuveiro, fazer toda a instalação elétrica aqui, né? Aí tudo bem, né? Chamar alguém,
ou esperar o proprietário autorizar, ou eu mesmo chamar um outro prestador, né, pra fazer aqui. E tá, né? Beleza. Aí eu fui, tá, fiz essas trocas, deu tudo certo aqui, umas tomadas que tava cheio de adaptador e tudo, daí, né, às vezes ele não fica tão bem encaixado, dá uns estralinhos, daí, né, melhor não ficar brincando com essas coisas. Fizemos as trocas e massa, foi isso. Aí a Gabi também esses dias tava uma garrafa dela que tinha que dar uma desencaixada pra fazer limpar e depois remontar, não tava conseguindo montar direito. Eu peguei e consegui montar. Aí teve esse rolo do processador que contei agora no primeiro bloco aí do programa, que eu tive que desmontar ele inteiro pra limpar todas as peças. Cara, foi um bagulho que assim, eu nunca tinha feito essa limpeza nessa profundidade nele. E tinha até uns queijos ralados que tava perdido ali, que eu já imagino que seja de uns bons anos. Tinha umas coisas que vão acabar caindo e não dá pra acessar tão fácil, né? Você bate, chacoalha, mas acaba não caindo tudo. Aí eu consegui desencaixar todas as peças, limpar tudo, recolocar, reparafusar e deu, né, certo. E eu fico pensando assim, só no quão massa, assim, quão legal essa capacidade de transformar coisas. De pegar uma coisa que não estava funcionando e fazer funcionar, ou de criar uma coisa, do que eu comento aqui às vezes, vez ou outra, né, de cozinhar também vai um pouco disso, né? Se pegar ingredientes e eles por si só, né, não teriam tanta graça assim, mas quando você combina eles de uma determinada forma, se torna uma outra coisa. Então acho que é mais um papo assim sobre a gente contemplar, pensar um pouco nessa nossa capacidade de criar, né, de transformar as coisas, de pegar coisas assim, né, sem utilidade, sem funcionamento e fazê-las terem, né, alguma outra, sei lá, aplicação, terem uma outra performance que seja, e também, de certa forma, transformar as nossas vidas, tal como a gente faz aqui no programa, transformando nossas vivências em reflexões, e talvez essas reflexões transformem a vida de algum amigo ouvinte. Muito bem. Cara, eu acho que, né, na minha trajetória aí eu aprendi muito por conta do hotel, assim, nesses aspectos, né? Trocar tomada, trocar chuveiro, parte elétrica, a parte de manutenção, assim, foi algo que eu fui aprendendo com o tempo e com a prática, e eu acho que isso é muito curioso, né? Essa ação de poder transformar, de certa forma, te gera uma espécie de liberdade ou de segurança, né, que te auxilia de alguma forma assim no dia a dia, né? Saber como é que as coisas funcionam ajuda você a pensar em estratégias ou até usar uma lógica para resolver algum tipo de problema, né? Então, quem é viciado em aprender, né, digamos assim, pode fazer bom uso dessas questões, né, de manutenção básica e tal. Ainda mais numa sociedade que a gente vive, que é tudo tipo, não tem que concentrar em coisas que são mais importantes e tal, né? Esse é inclusive um dos pontos principais da desvalorização da educação, né? De que não, você tem que aprender que o importante são finanças, né? Quando na verdade a escola está justamente ali para educar você a saber como é que você aprende, né? Então esse discurso de não vá para as faculdades, você não precisa de faculdade, você vai se transformar num comunista nas faculdades, blá, 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 meio que corrobora um pouco com essa questão. Exatamente. E o que também transforma nossas vidas aqui é a sua reflexão para complementar o programa aqui. Vamos lá, cara. Minha reflexão então vai ser sobre esse caso que eu falei ali com o meu irmão, com a minha família, né, na verdade. Porque depois que a gente jogou boliche, a gente foi comer ali um hambúrguer num lugar que eu amo muito. E aí a gente foi comer, tava comendo, blá blá. E a gente tava conversando e aí a Tati falou, porque, né, falando pro meu irmão, falando, porque seu irmão tem um podcast, faz mais de 5 anos, né, não sei o quê. E aí ele ficou com uma cara assim, daí a Tati falou, você não sabia? Ele falou, não sabia e tal. Daí eu falei, bom, é isso, né? E aí isso me fez refletir o quanto, por mais que a gente esteja próximo das pessoas, né? Eu e meu irmão, a gente conviveu tanto tempo, o quanto não se sabe tanto um do outro, né? Quanto a gente não sabe meio que, assim, né, de uma forma ou de outra, ou quando a gente não sabe nada do outro, né? Então é muito curioso esse aspecto e ver como é que a gente lida com isso. Então eu tô fazendo essa reflexão um pouco rápido, né? Porque a gente já tá aí com um tempo apertado. Então, basicamente é isso, cara. Saquei.
E só pra complementar aqui, caso o amigo ouvinte esteja chegando agora, conheceu nosso programinha agora, que a gente sempre faz os nossos avisos protocolares ali no fim das contas aqui dos episódios, se você pegar e começar a ouvir agora, e eu tinha feito esse comentário na prévia aqui com o meu co-host, hoje é o episódio 365, então se ouvir um episódio por dia, você vai demorar 1 ano certinho para ouvir todos os nossos episódios. Porém, você não vai estar atualizado, porque quando você terminar de ouvir, vai ter mais 52 episódios para você ouvir também. Então, fica à vontade, seja bem-vindo, puxa uma cadeira e vem compartilhar aqui as nossas vivências com a gente. Perfeito, não poderia dizer melhor. A não ser o Bora pra Sessão Mais... Bora pra sessão mais. Bora pra sessão mais. Então hoje teremos que ir de mais uma indicação ou teremos que ir de mais um feedback? Cara, eu chequei aqui nossas redes de contato, só faltou olhar o Instagram. Então eu vou fazer isso no ao vivão. E nós não temos feedback aqui no Instagram. Nossa rede de comentários nós não temos. E o nosso e-mail também não chegou nada, nem um spamzinho aqui nessa semana. Então eu já te pergunto, Evandro Xoxin, se você tem alguma indicação pra gente aqui. Eu acho que eu dei a última, né? Então eu vou passar a bola pra você aí. Você parecia que tinha alguma coisa já na manga. Eu tinha indicação do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que o amigo direitista que tá ouvindo aqui o programa fala, Paulo Freire, comunista, né, doutrinador. Calma aí. Se você nunca ouviu nada do Paulo Freire, cara, dê uma chance a esse livro, assim. Eu já li, esse é o meu segundo livro que eu li do Paulo Freire, e eu acho que ele é uma boa apresentação à forma como o autor pensa, com tamanho respeito ao ofício de docente, né, de educador. Porque ele fala, assim, basicamente sobre o que é, né, o ensinar, sobre a postura do professor, sobre essa preocupação, né, esse se doar em fazer com que as pessoas, de fato, ali, né, tenham essa aproximação com o saber e o respeito que o docente tem que ter com as vivências dos alunos, que não é uma imposição, que não é uma relação de cima para baixo, que é essas coisas assim, uma educação bancária, né, que está só depositando conhecimento na cabeça do aluno, você tem que ajudar ele a pensar por conta própria. Cara, é um texto lindo, maravilhoso, que você lê rapidinho, assim, é um livro curto, e eu li ele em 2 dias, né, com um audiolivro ali e tal. Então, recomendo bastante, cara, pra quem, né, se interessa aqui pela vida de professor, quem quer pensar um pouco mais sobre o educar e tal, é um prato cheio, deem uma chance, tem aí, se alguém assina a plataforma de audiolivro, ele tem ali já disponível, e então fica à vontade, conheça a obra do bom velhinho, não o Marx, o outro comunista aí. O outro comunista. Muito bem, cara, então... não li, né? Mas também não critico. Então, estou no meu lugar. Isso aí. Talvez lerei. Eu estou ajudando bastante a Tati a estudar, inclusive o concurso que a gente vai ir para Apucarana nesse final de semana. Então, ela usa a referência de Paulo Freire em alguns momentos. Então, cara, eu achei já bem interessante, né? Mas, enfim, bora então para os recadinhos finais? Bora pros recadinhos finais. Bora lá pros recadinhos finais. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com. Repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Isso aí. Você tem a opção de mandar no @minxoxin, que sou eu mesmo. Ou sim, você tem a opção de mandar no dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalha a palavra do mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa.
alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a propósito do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!